Você acha que o técnico ele te deu um diferencial em relação a outros que não tiveram, por exemplo, que passar talvez por essa experiência também? Sem dúvida, essa é um sonho que eu tenho na educação aqui no Brasil, né? Por enquanto é sonho, quem sabe um dia eu posso ajudar a colocar em prática esse sonho. É o seguinte, eu acredito que o ensino técnico, ele deveria ser um elemento normal do currículo de qualquer pessoa, mesmo que tivesse um ano a mais no ensino médio, que todo jovem ao passar pelo ensino médio saísse com um diploma técnico na mão. Isso ajuda em vários sentidos. Primeiro, não tem pressa para chegar na universidade, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa tem uma corrida danada ali, e o Brasil precisa de técnicos. Você viu em qualquer empresa, a maior falta de técnicos. Então, e isso dá, primeiro, quando você faz um ensino técnico antes, você tem uma visão melhor daquela profissão, você coloca a mão na massa. É a prática. É a parte prática. Você consegue, a partir daí, escolher melhor os seus destinos para um ensino superior. E você consegue, eu estou falando por mim, eu acho que eu falo aqui por um monte de jovens no Brasil que têm as mesmas condições que eu tive antes. Que assim, você já consegue ter um emprego, você consegue já se sustentar e é um profissional. Isso é importante no sentido de autoconfiança, sabe? Autoestima. Assim, eu sou profissional, eu consigo fazer as coisas, eu consigo me virar por mim mesmo. Eu sou um eletricista, eu sou um técnico em computação, não sei, eu consigo me virar. Isso ajuda no sentido de autoconfiança, autoestima, ajuda no sentido financeiro para você se sustentar e fazer com mais calma na universidade depois. E outra coisa, isso te ajuda a escolher bem a universidade e reduzir vamos dizer assim, a taxa de desistência nos cursos superiores, que ainda é alta. E isso ajuda depois, quando você faz a universidade, por exemplo, você fez um curso técnico no meu caso, eletricista, né? Eletricista e eletrônica, fazia os dois ao mesmo tempo, né? Eletricista de dia e eletrônica à noite. Aí eu fui na universidade, tudo que eu ia fazer na teoria, ali como engenheiro, eu falo, eu sei como fazer isso na prática. Isso te dá uma confiança muito melhor e os seus projetos eu te garanto que vão ser muito melhores, porque você já tem uma experiência prática, já conheceu um chão de fábrica, vamos dizer assim, você sabe como é que funcionam as coisas. Então, como engenheiro, isso ajuda muito. Eu dou aula na USP, de vez em quando, na USP lá em São Carlos, na engenharia aeronáutica. E você nota que, algumas vezes, o que acontece é que o engenheiro sendo formado, como ele não tem uma experiência, nos casos que não tem uma experiência prática antes, técnica, ele tem mais dificuldade em fazer um projeto realístico, né, em termos mesmo de materiais, de estrutura, de tudo. Teoricamente, tudo bem, mas na prática aquilo vai funcionar bom, mesmo com a produção, você já tem uma ideia de como que vai funcionar a produção. E assim por diante, eu acho que ajuda muito. Agora, a parte de pesquisa, o que você percebe que agregou ao seu trabalho, ao seu desenvolvimento profissional? Porque aí você tinha esse conhecimento técnico, você foi para uma faculdade, já vinha com uma outra experiência, né, que muitos dos seus colegas provavelmente não tiveram e não terão, né? Só que depois você fez mestrado, você continuou estudando, né? E aí já entrou mais na parte de pesquisa. O que isso mudou para você? O que agrega? Agrega da mesma forma. Se você prestar atenção na minha carreira, eu sempre fui fazendo as coisas combinadas. Por exemplo, eu fiz o curso técnico. Na época que eu fazia o curso técnico de eletricista, eu fazia o curso noturno, colégio técnico profissionalizando também, eletrônica. Então, eletricista e eletrônico, estava somando nessa área. Uma coisa que eu quase não falo também é que eu também tinha outros cursos, né? Eu fiz curso de técnico de ultrassom, de ensaios não destrutivos, né? Técnico de ultrassom, técnico de raio-x, raio-gama, né? Para ensaios de peças não destrutivas. Mas você escolheu mais por causa de mercado de trabalho ou porque era a área que você tinha mais afinidade? Que eu gostava, essa era a área que eu gostava. Eu sempre disse, você tem que fazer aquela coisa que você gosta. Aí quando eu fui lá para a Academia da Força Aérea, eu fiz a parte operacional, né? Então na academia você faz a parte de voo, você tem a parte militar, lógico, mas tem a parte de voo e tem um curso também, pouca gente fala, sabe, mas também um curso de administração pública, lá dentro da academia, você sai bacharel em administração pública. Mas essa talvez é um meio de lado, assim, mas quando eu somei essa parte operacional com aquilo, quando eu olho um diagrama de um avião, por exemplo, não tem segredo nenhum para mim, tanto na eletrônica quanto a parte elétrica dele, né?
aviônicos funcionam dessa forma também, então para mim era muito fácil de coordenar essas coisas. Aí eu tinha a parte prática, aí eu fui para o ITA, fiz engenharia aeronáutica, aí eu somei a experiência de voar o avião, saber como ele se comporta com o projeto do avião. Para mim era muito simples, eu não tinha que imaginar como é que o avião se comportava em voo, eu sei como é que ele se comporta. Então para mim, depois eu fui ser piloto de testes, eu somei essas duas coisas sendo piloto de testes. Então eu tinha tanto a parte teórica do avião quanto a parte prática, vamos dizer assim, de voar o avião. Então por isso eu tinha vantagem sendo piloto de testes por causa desses dois lados. Quando eu fui fazer mestrado, o meu primeiro em otimização de trajetórias orbitais, porque eu tinha esse sonho de ser astronauta, etc. Então eu já comecei então você já estava pensando nisso. Sim, eu já comecei a somar, colocar alguns elementos. Eu acho que é igual uma construção, né? Você tem que ir fazendo a base das coisas. Então eu comecei a colocar alguns elementos em termos de órbitas, etc., para calcular aquele negócio. Quando eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, essa já era a integração dos sistemas. Como eu tinha essa facilidade já em olhar sistemas e reconhecer e montar caixinhas, vamos dizer assim, para mim aquilo também era tipo natural. Eu conseguia olhar um sistema grande, por exemplo, de um navio, e integrar. O meu trabalho lá tem um sistema do navio chamado IRST, Infrared Search and Tracking Device, fica em cima do navio com infravermelho para detectar mísseis, etc. Então eu fiz uma integração daquilo lá com um sistema de armamento, usando um conjunto novo de lentes que eu tinha desenvolvido, para conseguir detectar mais longe aquele negócio. Foi por isso que eu fiquei doutorado também, o pessoal queria que eu desenvolvesse isso na prática. Eu fiz a teoria do mestrado, na prática eu estava fazendo isso a teoria do mestrado, e do doutorado eu estava fazendo a prática, né, montando o sistema para frente. Quando eu fui ser astronauta, você imagina, você soma todas essas coisas. Eu tinha já a parte operacional, ou seja, pilotar uma espaçonave era continuidade. A maior parte dos pilotos, todos os pilotos de ônibus espacial são pilotos de testes também, eu também. Com sistemas eu já sabia projetar, testar, fazer manutenção, etc. Então para mim era natural tudo aquilo. E na estação espacial, minha função básica, eu lembrei muito do meu tempo de eletricista lá, porque era montar, desmontar sistemas, né, soltar parafusos, coisa mecânica mesmo, assim, né, então para mim aquilo era super natural. Então tudo isso aí foi construído assim, um tijolinho depois do outro e as coisas vão formando. Eu acredito que a educação ela tem que seguir por essa montagem, né? Por exemplo, eu fui para esse lado de engenharia e operações. Um outro jovem, por exemplo, pode gostar de medicina, então ele pode começar lá no ensino médio, fazendo um técnico junto, olhando a parte de biologia, coisa de, agora é uma área que eu não conheço muito, sei lá, exames, né, técnicas de análises clínicas, essas coisas, e ele vai somando aquele negócio. Depois ele pode fazer química, alguma coisa, ele faz medicina e vai, então eu acho que é uma somatória. Se você tiver uma linha de alguma coisa que você gosta, você vai somando elementos ali com a educação. E nunca parar de estudar, né? Você pergunta, você estuda até hoje? Eu estudo até hoje. Então, eu não estou em nenhum curso formal, mas se você olhar na minha mesa, sempre tem um livro ou outro. Eu não consigo passar uma semana sem ler um capítulo de um livro técnico. Um livro técnico é livro técnico. Eu gosto de ler livros técnicos. Você está sempre aprendendo uma coisa nova. E relembrando, coisa que a gente esquece com o tempo. Você não usa, você esquece. Então eu gosto de estudar, afinal das contas. Então quer dizer, para você estar aqui no instituto, porque esse modelo, né, que no Brasil está começando a tentar implementar dos institutos federais, aqui, por exemplo, aqui tem o técnico integrado, né, que o pessoal do ensino médio pode fazer um curso, aí tem o técnico propriamente dito, agora no ano que vem eles vão começar com curso de nível superior, quer dizer, estão fazendo esses tijolinhos aí que você está falando que seria ideal. É como realizar um pouquinho do sonho que você tem para o Brasil? Com certeza. Eu já fui em vários institutos, né, assim, no Brasil. Eu adoro essa ideia de você ter o estudo com um foco prático, né? Engenheiro gosta de coisa prática, vamos dizer assim. Então eu gosto dessa ideia de você pegar essa garotada e falar assim, olha, você está estudando isso aqui para aquilo ali, você não está estudando isso aqui à toa, você tem o que você sente, principalmente se você for descendo cada vez mais, chegar no Fundamental 2, no ensino médio, até o começo do ensino médio, eu acho que a criança e o jovem ficam meio perdidos. Por que eu estou estudando isso aqui? Né? A pergunta constante é, por que eu estou aprendendo leis de Newton aqui nessa coisa? Eu vou usar onde na minha vida isso aqui?
Então, quando você põe uma coisa prática na frente dele, você dá uma razão, um desafio para ele. E outra coisa, eu acho que o ensino tem que ter mais desafios. Desafios aparecem na prática. Aquela teoria, vamos dizer assim, de sala de aula, você chegar na sala de aula, sentar, olhar a teoria no quadro e extrapolar aquilo na imaginação para alguma coisa que talvez seja útil aquilo, não é muito do meu feitio. Eu nunca gostei dessa parte. 100% Tem algum modelo educacional que você já viu nessas viagens, né, o tanto que você já conhece aí, que de repente que você acha que se aproxima mais disso que é o ideal, que seria o ideal, de distanciar um pouco dessa relação fria, né, o professor ali na frente, que a gente ainda tem isso, né, a educação no Brasil ainda é isso. Uma parte não tem como fugir, uma parte você tem que explicar realmente a questão. Mas eu prefiro, por exemplo, em vez da sala de aula tradicional, mesa e cadeiras assim, eu prefiro uma sala mais interativa, em que os jovens podem se juntar em grupos, por exemplo. Você joga um desafio ali, olha, resolve para isso aqui. Vocês têm 2 horas para me dar um projeto que resolve esse problema aqui. Usem o que vocês sabem, usem a internet, e deixem correr atrás. Aí você vem e explica, a partir do momento que você vem e dá as dicas de como, alguma parte teórica que faltou, você dá umas dicas. Se você, lógico, é muito mais complicado você projetar uma aula desse jeito do que uma aula em que você tire direto do livro ou da sequência natural e apresente. Mas eu acho que é muito mais produtivo. A gente, na fundação, nós temos Olimpíadas científicas, né? Então, nessas Olimpíadas científicas, a gente tem lá foguete, por exemplo, competições de foguete. É simples em conceito, um foguete de água, por exemplo, é simples no conceito, mas quando você começa a tirar elementos ali de dentro, você fala sobre pressão, você fala sobre fluxo, você consegue falar sobre aerodinâmica, você consegue falar sobre trajetória de uma maneira prática. E você coloca um problema na mão deles, fala assim, olha, eu quero que o seu foguete atinja um alvo lá, assim, o vento está dessa forma, você tem o vento lá fora, mede o vento para mim, né? Descobre e me diz como você vai fazer para esse foguete chegar ali, né? E deixa correr atrás. Em um mês, eles trabalhando com isso, eles estudam praticamente todo o currículo, que seria o currículo formal de física, com tudo isso, para o ano inteiro, em um mês, porque eles estão interessados, eles estão correndo atrás. Então eu acho que o desafio tem que fazer parte do ensino. O trabalho em equipe obrigatoriamente tem que fazer parte, porque eles não vão viver isolados, né? A vida inteira a gente vai trabalhar com equipe. Eu acho que uma falta enorme que faz dentro da educação também é o autoconhecimento, que a gente pensa muito nas matérias mais formais, matemática, física, português, língua, lógico, tem que ter uma base de tudo isso, mas a gente esquece por vezes de falar mais sobre o autoconhecimento. Então, você falar sobre o que são princípios, o que são valores, como você trabalha dentro do seu, de onde sai a atitude, por que isso é importante no comportamento, então, como que essa sequência, esse modelo mental que a gente acaba usando. E de certa forma, acho que isso vai dando a cada um desses homens também um tanto de ferramenta para eles trabalharem com o restante da vida, né? Porque, a partir daí você se conhece, aí você começa a trabalhar com o outro, você começa a trabalhar o relacionamento, você entra intrapessoal, interpessoal. Depois você começa a colocar alguns elementos de liderança, trabalho em equipe, empreendedorismo, e vai somando essas coisas que eu acho que a escola formal ainda no Brasil faz falta. O que eu estou falando não é nenhuma novidade, se você for olhar, eu moro nos Estados Unidos e moro em São Paulo, você está lá em casa, meus filhos foram educados lá, uma parte aqui. Então eu pude comparar bastante os sistemas, e eu vejo que lá eles colocam bastante foco em criar líderes, criar pessoas que vão correr atrás das coisas e vão juntar pessoas em torno de um desafio. Salas de aulas temáticas, eles têm salas de aulas temáticas, né? Eles trabalham muito em torno disso, tem a sala de física, sala de química, sala de biologia, etc. Outra coisa, eu trabalhei 3 anos no Japão também. O sistema de ensino no Japão, ele é adaptado à cultura japonesa, que é um tanto mais rígida que a nossa em certos conceitos de família, etc, etc. O que faz com que funcione muito bem o sistema de ensino lá, mas às vezes gera um tanto de estresse também no indivíduo, né, a ansiedade, tem que ter uma performance X, senão não vai ser legal. Então, muita cobrança. A cobrança demais
também é complicado. Você deixa que eles mesmos se cobram. Eu prefiro você colocar um desafio e deixa que eles se cobram. Eu gosto da questão de mérito também. Lógico que você tem alunos que precisam de ajuda para chegarem a um certo nível. Você tem aqueles que se distribuem os alunos em termos de facilidade de aprender, etc. O detalhe é que é certas matérias, não é? Um aluno pode ir mal numa certa matéria, e na outra um raio. muito bem na outra. Isso aí tem que se pesar também, mas a questão é que às vezes a gente presta muita atenção naqueles que têm dificuldades e esquece aqueles que têm facilidade, que acabam se tornando um certo problema na sala de aula, porque para ele ou para ela, não é xarope, né? Por que eu estou vendo esse negócio aqui de novo? Eu já sei como fazer, acaba sendo um problema. Eu acho que ele tem que colocar um pouco mais de mérito também. O que faz bem a coisa, ele tem que ter o mérito que ele está fazendo bem. Acho que é a mesma coisa, quando você quer incentivar uma pessoa a ter um certo comportamento, assim como um animal ou qualquer coisa, você, quando ele faz um comportamento adequado, você dá um prêmio para aquilo lá. E eu acho que a gente precisa incentivar mais o mérito, aquilo